Olá a todos, meu nome é Edivaldo Rondelli Júnior, sou professor de Química efetivo da Rede Estadual do Espírito Santo e leciono no município de Santa Teresa na Escola José Pinto Coelho. A nossa aula de hoje é sobre a Química, o Covid-19 e também o que esperar para a prova do Enem. Peço desculpa a vocês por estar usando um aplicativo na sua versão gratuita e a marca do aplicativo acaba sobrepondo aí ao meu rosto. Mas vamos dar início à nossa aula. Primeiro, qual que é a unidade temática da nossa aula dentro da Base Nacional Comum? Ela está dentro da vida e evolução, que é estudar questões relacionadas aos seres vivos, incluídos os seres humanos, suas características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e social, para compreender a organização e o funcionamento do seu corpo, fazer escolhas importantes para o cuidado de si e o respeito ao outro, e também a compreensão dos processos evolutivos que geram diversidade de formas de vida no planeta. Percebam que nós temos como eixo o Covid-19. Dentro da unidade temática, fala da vida, dos seres humanos, funcionamento do corpo, escolhas importantes para si e também escolhas importantes para o outro. A temática muito falada no nosso cotidiano aí nas últimas semanas, no que devemos cuidar aí do outro. O objetivo da nossa aula, primeiro, relacionar conteúdos da nossa disciplina, da Química, no combate ao Covid-19, também interpretar as formas de desinfecção, tratamento, tá? As coisas que eu posso relacionar mesmo à disciplina. Eu falo muito com os nossos alunos, mais importante do que entender o que fazer, é entender por que fazer. Todos nós sabemos que temos aí que usar o álcool, lavar as mãos com sabão, com detergente. O que fazer, todos sabemos. Agora, por que fazer é até mais importante do que isso. E se a gente está pensando em Enem, o porquê fazer certamente é uma habilidade que ele vai testar de você lá dentro da prova. E, obviamente, outro objetivo é relacionar esses dados dentro da disciplina de Química com as matrizes curriculares do Enem. A Covid-19 ela é uma doença causada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas, a pessoa não sente nada, a quadros respiratórios graves. De acordo com a OMS, a maior parte dos pacientes, cerca de 80% deles, eles são assintomáticos. 20% vão requerer algum atendimento hospitalar por apresentarem alguma dificuldade respiratória. E desses casos, 5% deles podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. São os famosos ventiladores aí, o suporte ventilatório, nessa corrida aí louca dos governantes para buscar os ventiladores para não gerar o caos no sistema de saúde. É uma pequena quantidade de gente, mas se a gente imaginar uma grande quantidade de infectados, você acaba assim sobrecarregando o sistema de saúde. Nós vamos abordar na nossa aula 3 tópicos. Primeiro, o álcool 70, o que é o álcool, o etanol, a sintaxe do etanol e também o porquê de ser a 70. Os detergentes, sabão, emulsificantes, tensoativos, essas substâncias usadas também para lavar as mãos. E, por último, a hidroxicloroquina, o porquê de se utilizar a hidroxicloroquina como tratamento. E isso acabou gerando uma grande polêmica, principalmente nas redes sociais, até política, acabou gerando discussões sobre a hidroxicloroquina. Então, nós vamos trazer um enfoque químico Enem. O que é hidroxicloroquina e qual é a abordagem que pode acontecer dentro da prova do Enem a respeito dessa substância. O foco, ele vai em sua maior parte na química orgânica, aquela química lá do terceiro ano, mas também existem algumas situações que que o Enem pode buscar de você habilidades dentro da físico-química. Unidades de concentração, por exemplo, quando se fala do álcool 70, INPN, GL, que são unidades de medida para o Na álcool. imprensa, né, nos jornais, a corrida que foi e ainda está sendo a busca pelo álcool em gel ou o álcool A70. Esse álcool, ele é o etanol. Tá? O
etanol, que é a nomenclatura IUPAC, nomenclatura oficial dele, mas ele também pode ser denominado como álcool etílico, é digamos, um nome secundário para ele, mas é a mesma estrutura, a mesma substância. Oficialmente, o etanol, a sintaxe desse nome, é dividido em três. Na verdade, esse nome etanol são três pedacinhos que se juntaram para formar ele. É o et, o an e o ol. O et vem da regrinha de quantidade de carbonos na cadeia principal. O et significa que são 2 carbonos, tá? Olha aqui a tabelinha, tá? Et, 2 carbonos. O an significa que eu só tenho aqui ligações do tipo sigma, que são as ligações simples, tá? An, en, in. Também na sintaxe do nome, que é o infixo. Olha aqui também a sintaxe, o que a gente precisa utilizar. E o ol, sufixo ol, significa que isso é um álcool. E se é álcool, obrigatoriamente precisa ter a hidroxila. Então, juntei esses três nomezinhos, etanol, e tive aqui a formulação do álcool. O álcool, jovens, o etanol, ele vai ter esses 2 carbonos, tá? Sem a dupla ligação, o AME identificou isso, e aqui eu vou ter a hidroxila. Como o carbono está na família 4A, pela teoria do octeto, ele vai precisar completar as 4 ligações. Então, eu vou vir aqui e vou completar as 4 ligações para cada carbono, lembrando sempre que eles têm uma geometria do tipo tetraédrica, tá? Para poder organizar essa na sua forma estrutural. Geometricamente e respeitando a eletronegatividade, a molécula do etanol ela vai ser assim. Isso é importantíssimo quando a gente imagina a eficácia do etanol no combate ao coronavírus. Primeiro, eu tenho 2 carbonos, eu tenho os hidrogênios, deixa eu colocar o oxigênio por último, ó, hidrogêniozinho, estou completando, e vou colocar o oxigênio aqui, formando um ângulo com esse outro hidrogênio que está aqui. Professor, por que você colocou de tamanhos diferentes? Porque eles possuem eletronegatividades diferentes. Olha aqui a relação da eletronegatividade. Quanto mais próximo lá do flúor, aquela substância ela vai ter uma capacidade maior em atrair elétrons, por isso que ela vai ser mais eletronegativa. Perceba que o oxigênio ele está muito mais próximo ao flúor do que o carbono e também do que o hidrogênio. Então essa é a ordem de eletronegatividade. Isso faz com que esse ponto aqui torne essa molécula extremamente polar. E esse ponto, meus jovens, que é polar, faz com que ela interaja com a água do tipo ponte de hidrogênio, uma interação intermolecular chamada de ponte de hidrogênio, tornando a molécula de etanol altamente solúvel em água. E eu ainda tenho um pequeno ponto aqui, que é a polar. A polar interagindo de forma dipolo induzido, tá? Então, essa é a molécula do etanol. E o que o etanol, o que o álcool faz com o coronavírus? Por que a gente usa o etanol aí nas mãos quando a gente está na rua, né? Em casa, prefere-se que use o sabão, porque o etanol ele tem uma capacidade de combustão muito grande, então pode ser que aconteça alguns acidentes. Então, o sabão ele tem uma eficácia tão boa quanto água e sabão, então se pede que o álcool em gel se utilize quando você não tem essa possibilidade. O etanol ele é potente, tá? Ele desestabiliza e principalmente ele desidrata as proteínas de membrana e também a gordura. A proteína ela está inserida no meio daquela gordura ali, que é onde protege, digamos, o coronavírus. Então você arranca toda aquela proteção. A proteína do coronavírus é aonde faz com que ele se ligue à célula humana, né? Então você retira aquele fator que vai identificar o coronavírus, que o coronavírus vai identificar, na verdade, como seu receptor. Então o etanol desnatura e desestabiliza aquilo ali, o vírus ele não consegue se inserir ali na célula. Então ele é extremamente eficaz e ele tem que estar a uma concentração aproximadamente de 60 a 70%, de 60 a 80%, perdão, mais precisamente 70%. Por quê? Porque ele precisa de um carregador.
E esse carregador é o que? A água. Quando a gente fala que o etanol está a 70%, significa que eu tenho 70% de álcool etílico, olha aqui o meu álcool, 70% de álcool etílico ou etanol e 30% de água. Esses 30% de água, vão dissolver e carregar aquele veículo que está ali. Então, professor, eu posso usar o álcool 100% puro? Você não pode, ele vai ter uma eficácia muito baixa. Primeiro, ele não tem um veículo, que é a água, para estar levando ele até aonde precisa se levar, e também ele tem uma capacidade de evaporação, ele é muito mais volátil. Professor, se eu abaixar a concentração para 30%, 40%, igual era o que era vendido no supermercado, também não é eficaz, porque você não tem o ser desnaturante da proteína do vírus, tá? Da membrana do vírus. Então ele preconiza assim, entre 60%, 70% e 80% de uma unidade chamada de INPN, tá? INPN, que é a organização em massa do álcool. Como a densidade dele não é 1, é abaixo de 1, eu tenho que tomar esse cuidado também. Existe uma outra unidade de medida, que é chamada de GL, Gay-Lussac, que é uma organização, um cálculo em volume. Como a densidade é menor do que 1, significa que o mesmo valor, a mesma unidade de NPN e GL não significa a mesma quantidade do meu soluto, tá? A mesma quantidade de etanol que está ali. O Gay-Lussac, ele tem uma unidade um pouquinho menor, uma concentração um pouquinho menor. O fato é que 70% INPN, ou 70% que a gente está acostumado, equivale aí de GL, 77 graus GL aproximadamente, tá bom? Então essa é a eficácia que o etanol vai ter no combate ao coragentes. Sabão, detergente, todas essas substâncias que possuem aí um valor comercial, digamos, baixo e são tão eficazes aí também no combate ao coronavírus. Primeiro, o detergente mais comum que a gente tem, inclusive na nossa casa, usado para lavar louça, ele tem como princípio químico básico o alquilbenzeno sulfonato de sódio, tá? É uma cadeia de hidrocarboneto muito grande, uma quantidade muito grande de carbonos, e é onde você vai ter aquele ponto iônico que é polar. Então aqui fica muito bem claro, nessa cadeia do alquilbenzeno sulfonato de sódio, eu tenho um grande ponto aqui que vai fazer as interações do tipo de polo induzido. E é uma parte da cadeia que é altamente apolar. Porém, eu tenho essa pontinha aqui do detergente, extremamente importante, esse sulfonato de sódio, um composto iônico, inclusive, tá? Que vai fazer com que isso seja polar, realizando interações do tipo íon, porque é um composto iônico, e íon dipolo. Isso é muito importante, principalmente quando a gente imagina no combate ao coronavírus. Por quê? O coronavírus, ele tem lá uma camada de gordura em volta do vírus, e nessa camada de gordura, nesse envelope viral, existem as proteínas. Essas proteínas que, assim como a eficácia do álcool, mas o álcool ele tem o poder de desnaturação, aqui não, mas o detergente também é eficaz, porque essa proteína está acoplada nessa camada de gordura. Quando você retira essa camada de gordura, o vírus ele fica desprotegido. E ele também não tem essa proteína para poder se ligar à célula. Então assim, o detergente ele é tão eficaz quanto, mesmo que ele não tenha capacidade desnaturante da proteína. E por que ele vai fazer isso? Porque os detergentes eles são compostos tensoativos emulsificantes. Isso faz com que ele tenha dupla polaridade. Ele tenha a sua ponta polar, que vai ser solúvel em água. Eu vou lavar as mãos com água e sabão, ele vai ser o carregador, ele vai levar as coisas por conta dessa solubilidade aqui. E aqui, essa grande camada aqui vai ser solúvel, na camada de lipídios, na camada de gordura. Essa gordura que
que protege tanto o vírus. Então, quando eu lavo lá com sabão, eu estou emulsificando, eu estou retirando aquela gordura do vírus, consequentemente a proteína também não está ali mais, porque eu retirei quem protege a proteína, tá? E a água está ali como veículo que vai carregar, ok? Então ele também é eficaz. Agora é a nossa contribuição sobre o assunto tão atual, tão possível de cair dentro da prova de ciência da natureza do Enem, por exemplo, o que tanto se falou e tanto se fala sobre a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina não é um medicamento novo, tá? Pelo contrário, é um medicamento extremamente antigo, utilizado aí em outras doenças, lúpus, malária, artrite reumatoide. Essas pessoas elas usam a hidroxicloroquina, é o medicamento, digamos, de primeira escolha dos médicos para essas pessoas, e saiu na grande mídia aí que a hidroxicloroquina possivelmente é um tratamento eficaz para o coronavírus. E possivelmente ele tem sim alguns benefícios que precisam ser estudados, comprovados, tá? Para poder ter a utilização da hidroxicloroquina da forma que precisa. Primeiro, qual que é o mecanismo da hidroxicloroquina? Ela vai controlar a infecção, ela impede que o vírus se reproduza por um mecanismo muito básico, ela altera o pH da célula. O pH, potencial hidrogênio iônico da célula, o vírus ele necessita de um determinado pH para a reprodução, a hidroxicloroquina vai lá e muda o pH daquilo ali, o vírus não consegue se replicar. Ah, professor, então é a saída, né? Curamos o coronavírus. Não é bem assim, tá? A relação de absorção, de dosagem, de toxicidade, a cloroquina é um composto tóxico, ela altera aí sistema renal, sistema hepático, ela pode causar uma série de efeitos colaterais que muitas vezes a pessoa que está numa infecção do vírus, que não está hospitalizado, que está em casa ali, teve os sintomas leves do vírus, ele não tem necessidade de arriscar o uso da hidroxicloroquina. E ela também ainda não é indicada com a eficácia que deveria ser pelos órgãos e pela comunidade científica. Então, assim, hoje ela não é a resposta absoluta do problema, mas a gente fica na torcida aí para que ela seja, sim, responsável por curar pessoas. Existem outros antivirais que estão em pesquisa aí. Enfim, o que a gente pode pensar numa questão de Enem para a hidroxicloroquina? Está aqui, a cadeia dela. E também, jovens, olha só, em 1918, na gripe espanhola, o governo pedia que as pessoas tomassem o quinino. Olha só, em 1918, quinino é uma substância obviamente diferente da hidroxicloroquina, mas pertence aí àquele grande grupo que a gente chama lá na farmacologia. Está aqui a cadeia da hidroxicloroquina. É diferente da cloroquina, mas no organismo ele se transforma na mesma coisa. A hidroxicloroquina ela é um pouco menos tóxica no nosso metabolismo do que a cloroquina propriamente dita. A hidroxicloroquina, pensando numa prova de Enem, está aqui, ó. O Enem pode abordar um monte de coisa em cima disso daqui. Uma molécula altamente polar, né, com pontos de ponte de hidrogênio importantes e algumas funções orgânicas importantes que ele pode perguntar para a gente lá na prova. Por exemplo, aqui eu tenho um aleto ou derivado halogenado, tá? Aqui, o nitrogênio fazendo uma dupla ligação é uma imina, mas especialmente uma imina cíclica, porque está dentro da cadeia fechada. Olha aqui uma amina, olha quanta função que a gente tem. E por último, que confere uma polaridade muito grande à cadeia, tá? Um álcool, tá? Por último não, porque aqui a gente ainda tem uma amina terciária, porque essa amina aqui está ligada a 2 carbonos, elas secundárias são substâncias diferentes, inclusive com interações completamente diferentes. Bom, valeu, espero que vocês tenham gostado do nosso momento. Obrigado a todos pela atenção.